A noite começou, com o brilho excessivo dos lustres de cristal baccarat, refletindo sobre as mesas de mogno polido, o Hotel Imperial Rio, erguido na orla de Copacabana como um monumento à opulência, respirava dinheiro e poder. Cada detalhe, desde o mármore travertino italiano que cobria o chão até as cortinas de veludo bordadas à mão que emolduravam janelas de 3 metros, sussurrava uma única mensagem: você não pertence aqui. Clara Menezes sabia disso melhor que ninguém. Aos 12 anos, ela já havia aprendido a arte de ser invisível. Movia-se entre as mesas do salão principal como uma sombra silenciosa, equilibrando bandejas de prata com taças de cristal, servindo uísques de 40 anos que custavam mais que o salário mensal de sua mãe, seu uniforme simples, camisa branca de algodão com colarinho engomado e saia preta até os joelhos, contrastava brutalmente com os vestidos de gala Dior e smokings Armani que dominavam o ambiente. Era a gala beneficente de pôquer mais esperada do ano. Celebridades, empresários, políticos e jogadores profissionais ocupavam as 20 mesas espalhadas pelo salão. Câmeras de TV circulavam discretamente. Capturando cada momento para transmissão ao vivo, o ar cheirava a perfumes franceses caros, charutos cubanos e ambição disfarçada de caridade. Clara podia sentir o peso da fumaça nos pulmões, densa e adocicada, grudando nas paredes como lembrança de riqueza. Na mesa principal, sob um holofote estrategicamente posicionado, estava Léo Dantas, 32 anos, cabelo perfeitamente penteado com gel importado que brilhava sob as luzes. Sorriso de propaganda de clínica odontológica e óculos escuros Gucci, que ele usava mesmo em ambientes fechados. 3 títulos nacionais, 2 internacionais, contratos milionários com marcas de relógios, bebidas e até mesmo uma linha de roupas masculinas. Léo Dantas não jogava pôquer, ele performava pôquer. Galera, esse all-in vai doer. Ele anunciou para as câmeras, empurrando suas fichas para o centro da mesa com um gesto teatral. O público ao redor aplaudiu. Sempre aplaudia. Clara observava tudo da lateral do salão, próxima ao bar onde sua mãe coordenava a equipe de garçons e governantas. Marta Menezes, 43 anos. 22 deles dedicados ao Hotel Imperial Rio. Movia-se com a eficiência silenciosa de quem dominava cada centímetro daquele espaço. Ela conhecia as preferências de cada hóspede importante. Sabia exatamente quantas toalhas trocar em cada suíte. Conseguia resolver qualquer problema sem jamais elevar a voz. Suas mãos, ásperas de tanto trabalho, ajeitavam a gola da camisa de Clara com delicadeza maternal. Clara, leva essa bandeja para a mesa 7, Marta sussurrou. A voz baixa, mas firme. E vai devagar, querida, sem pressa. Clara assentiu, pegou a bandeja com 3 copos de uísque Macallan e começou a se mover pelo salão. Seus tênis pretos de lona, já gastos nas pontas, faziam pouco barulho sobre o tapete persa. Ela conhecia aquele caminho. Já havia feito aquele trajeto dezenas de vezes durante eventos como aquele. 3 metros da mesa principal, um garçom esbarrou nela lateralmente. Tentando desviar de um fotógrafo que recuava sem olhar, Clara perdeu o equilíbrio por uma fração de segundo. A bandeja oscilou. Ela tentou compensar, músculos dos braços se contraindo, mas um dos copos deslizou, em câmera lenta, como nas cenas de desastre dos filmes, e despejou seu conteúdo dourado e perfumado diretamente sobre o sapato de couro italiano de Léo Dantas. O salão inteiro congelou. O som de conversas morreu instantaneamente. Talheres pararam no ar. Até a música ambiente pareceu diminuir de volume, como se o próprio hotel contivesse a respiração. Léo olhou para baixo, depois para Clara, depois para as câmeras que já giravam na direção deles, como tubarões sentindo sangue na água. Clara sentiu seu coração despencar, seus dedos tremiam segurando a bandeja vazia, o metal frio escorregando levemente entre as palmas suadas. Eu sinto muito, senhor. Foi um acidente.
Um acidente. Léo repetiu, sua voz amplificada pelo silêncio absoluto ao redor. Ele tirou os óculos escuros lentamente, revelando olhos castanhos afiados como lâminas. Um sorriso começou a se formar em seus lábios. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de quem acabara de encontrar uma oportunidade. Ele se levantou, afastando a cadeira com um movimento calculado. As câmeras se aproximaram como abutres. Os outros jogadores recuaram. Criando um palco involuntário, Léo deu 2 passos em direção a Clara, que recuou instintivamente, esbarrando na mesa atrás dela. "Sabe quanto custa esse sapato, garotinha?" Ele perguntou, sua voz grave e teatral. Mais do que você ganha em 1 ano servindo uísque por aqui, tenho certeza." Risadas nervosas ecoaram pelo salão. Clara sentiu o calor subindo pelo pescoço, alcançando suas bochechas. Ela não conseguia encontrar palavras. As câmeras apontavam para ela agora, lentes escuras como olhos vazios. Marta surgiu ao lado da filha em segundos, o rosto pálido de terror. "Senhor Dantas, por favor, peço 1000 desculpas. Eu vou pagar pela limpeza, pelo conserto, pelo que for preciso. Minha filha é só uma criança, ela não... Não precisa, dona Marta." Léo a interrompeu, erguendo uma mão com falsa magnanimidade. "Não sou vingativo. Sou um homem de oportunidades." Ele voltou seu olhar para Clara, inclinando a cabeça como se a estudasse. Os olhos dele percorriam o uniforme simples, os tênis gastos, o rosto ainda vermelho de constrangimento. "Você sabe jogar pôquer." "Garotinha!" Clara piscou confusa, sua língua parecia colada no céu da boca. Eu sei um pouco, senhor." "Um pouco", ele repetiu, e o sorriso se alargou. "Perfeito. Então vamos fazer uma aposta. Você e eu, uma mão, uma partida única." O salão explodiu em murmúrios, as câmeras se aproximaram ainda mais, operadores ajustando ângulos com rapidez profissional. Joaquim Tavares, o gerente do hotel, tentou intervir, mas Léo o silenciou com um gesto imperial. "Se você ganhar", ele continuou, sua voz carregada de certeza absoluta de que isso jamais aconteceria, "eu dou $200.000 para qualquer instituição infantil que você escolher aqui no Rio." Ao vivo, na frente de todo mundo, ele fez uma pausa dramática, deixando o suspense crescer. "Mas se você perder, sua mãe é demitida." Imediatamente, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara podia ouvir o próprio coração batendo contra as costelas. Podia sentir o peso de centenas de olhares sobre seus ombros como pedras empilhadas. Marta agarrou o braço de Clara. O rosto agora não apenas pálido, mas acinzentado. "Não, Clara, não, vamos embora." "Mãe," Clara sussurrou. Sua voz estranhamente calma, ela olhou para Léo Dantas, para as câmeras, para as centenas de olhos fixos nela. E então, algo em seu peito se acendeu. Não era raiva, não era medo, era uma centelha antiga, plantada em tardes ensolaradas ao redor de uma mesa simples de madeira, com cartas gastas e lições sobre dignidade. A voz do avô Raul ecoou em sua mente, clara como se ele estivesse ali. "Quando alguém te subestima, Clara, você tem 2 escolhas: provar que está errado ou ir embora. Mas lembre-se, às vezes ir embora é deixar o covarde vencer." Clara deu um passo à frente, soltando-se delicadamente do aperto da mãe. "Eu aceito." O caos controlado que se seguiu foi uma dança coreografada de poder e protocolo. Joaquim Tavares, 58 anos, cabelo grisalho perfeitamente cortado, tentou cancelar a aposta, invocando regulamentos e responsabilidade civil. Os organizadores do evento balançavam entre o escândalo e a audiência. Aquilo era ouro televisivo bruto. As câmeras agora cercavam completamente a mesa principal, transformando o salão de gala em um estúdio de reality show improvisado. Léo Dantas, no centro de tudo, parecia alimentar-se da atenção como uma planta carnívora sob luz solar intensa. "É uma aposta inofensiva."
Ele declarou para as câmeras, braços abertos em gesto de inocência fabricada. Uma lição de vida para a garotinha, nada mais justo. Clara foi conduzida para a cadeira em frente a Léo. A mesa de mogno parecia imensa, vista daquela perspectiva. Uma planície lustrosa, onde batalhas silenciosas eram travadas com feltro verde e fichas de argila. Ela podia sentir o peso de centenas de olhares sobre seus ombros. Podia ouvir os sussurros que se multiplicavam como ondas quebrando na praia. Marta estava a poucos metros, as mãos entrelaçadas sobre o peito com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. Os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ao lado dela, Joaquim observava com uma expressão que misturava indignação e impotência. Do outro lado do salão, Toninho, o segurança-chefe, ex-militar de 45 anos com cicatriz no queixo, tamborilava os dedos nervosamente sobre o cinto, onde costumava carregar o rádio. Reinaldo, o dealer profissional do evento, um homem magro de 60 anos, com mãos de pianista e olhos que já viram dezenas de bad beats em cassinos ao redor do mundo, aproximou-se da mesa com um baralho lacrado. Seus movimentos eram precisos, quase ritualísticos. Ele abriu o lacre com um estalo seco, embaralhou as cartas com a destreza de décadas de prática e olhou de Léo para Clara. "Vocês conhecem as regras do Texas Hold'em?" Ele perguntou, sua voz grave e profissional. "Claro", Léo respondeu, ajustando suas fichas com um estalar satisfeito. "Sou profissional, lembra?" Reinaldo olhou para Clara e havia algo em seus olhos. Não pena, mas reconhecimento silencioso de uma injustiça sendo cometida. "E você, menina?" Clara assentiu lentamente, a garganta ainda apertada. "Meu avô me ensinou pela primeira vez." Algo piscou no rosto de Léo. Uma centelha de curiosidade. Talvez, mas desapareceu antes que pudesse ser interpretada. "Seu avô, é", ele disse, inclinando-se ligeiramente para a frente. "E onde está esse grande mestre do pôquer agora?" Clara manteve seu olhar firme. Mesmo sentindo as lágrimas ameaçando vir, ele morreu há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Até Léo pareceu por um breve momento sem saber o que dizer, mas então ele se recuperou. O sorriso voltando ao rosto como uma máscara recolocada. "Bom, espero que ele tenha te ensinado bem, porque você vai precisar de um milagre." Reinaldo começou a distribuir as cartas, 2 movimentos fluidos. E cada jogador recebeu suas 2 cartas fechadas. Clara virou as suas discretamente, mantendo-as próximas ao peito. Rei de copas, rei de ouros, segundo melhor mão inicial no Texas Hold'em. Sua pulsação acelerou ligeiramente. Sangue correndo mais rápido pelas veias, mas ela manteve o rosto neutro. Era exatamente o que seu avô ensinara. Ela podia quase vê-lo, sentado na cadeira de madeira da varanda, cartas gastas entre os dedos calejados. "Clara, quando tiver uma mão forte, não sorria. Não respire diferente. Não faça nada. O segredo não está em esconder a emoção. Está em não sentir emoção nenhuma naquele momento. Você vira uma pedra." Léo pegou suas cartas com um floreio desnecessário. Olhou brevemente e deixou escapar um sorriso minúsculo, apenas o suficiente para ser captado pelas câmeras mais próximas. Ele tinha algo bom. Clara podia ver nos músculos ao redor dos olhos, na forma como os ombros relaxaram milimetricamente. "Vamos tornar isso interessante", Léo disse, empurrando uma pilha generosa de fichas para o centro da mesa. "All in, logo de cara, tudo ou nada, garotinha." Assim como a vida, murmúrios explodiram ao redor como fogos de artifício. Um all-in antes do flop, antes das cartas comunitárias serem reveladas. Era agressivo, temerário e absolutamente Léo Dantas. Era o tipo de jogada que ele amava fazer para câmeras. O tipo de risco calculado que construíra sua reputação de jogador sem medo. Reinaldo olhou para Clara. A expressão impassível, mas os olhos transmitindo algo próximo de compaixão. "A aposta está com você. Você pode desistir agora sem perder nada."
ou igualar a aposta. Clara olhou para suas cartas novamente. Par de reis, estatisticamente, ela tinha 82% de chance de vencer contra uma mão aleatória pré-flop. Mas Léo não parecia estar blefando. Seu all-in agressivo geralmente indicava força real. Ela ergueu os olhos e o observou. E foi nesse momento que Clara viu. Léo estava falando. "Vamos lá, garotinha", ele disse, tamborilando os dedos sobre a mesa. "Não tem o dia todo. Seus patrõezinhos ricos aqui estão esperando os drinks." Ele riu, olhou para as câmeras. "Olha, sem pressão, tá? É só o emprego da sua mãe em jogo, detalhe." As palavras saíam em jato contínuo, enchendo o silêncio com falsa descontração. E então Clara lembrou. O avô, em uma tarde de verão 3 anos atrás, limonada na mesa e cigarra cantando no quintal. O silêncio, Clara, é a arma mais honesta que um jogador tem. Quando alguém enche a linguiça, quando fala demais, quando tenta convencer você de algo, desconfie. Quem tem mão forte não precisa de propaganda. Léo não estava blefando completamente. Ele tinha uma mão boa, ela tinha certeza, mas algo em seu comportamento estava errado. Ele estava nervoso, não pelo jogo, mas pela situação, pela exposição, pelas câmeras, pelo fato de que, pela primeira vez em muito tempo, ele não controlava completamente a narrativa. Clara colocou sua mão sobre suas fichas. "All in", ela disse, sua voz baixa, mas clara como sino de cristal. O salão explodiu. Aplausos, gritos de surpresa. Alguém assobiou. Flávia Medeiros, a jornalista independente de cabelo curto vermelho, aproximou seu celular discretamente, capturando cada segundo. Léo piscou, claramente não esperando que ela igualasse. Por uma fração de segundo, sua máscara de confiança escorregou, revelando algo próximo de desconforto. Sério", ele disse, e agora sua voz tinha uma nota diferente. "Você tem certeza? Porque não dá para voltar atrás, tá ligado?" "Tenho certeza." Reinaldo ergueu as mãos pedindo silêncio. As apostas foram igualadas. "Ambos os jogadores estão all-in, por favor, revelem suas cartas." Léo virou suas cartas com um movimento dramático, quase jogando-as sobre a mesa. As de espadas, as de paus, pocket aces, foguetes, a melhor mão inicial possível no Texas Hold'em. O salão explodiu novamente. Era isso, acabou. Contra par de ases, Clara teria apenas 18% de chance de vitória. Léo já estava se levantando, braços erguidos em triunfo prematuro. "É o rei." Ele gritou para as câmeras. "Pocket aces, galera." A menina não tinha chance, mas Clara ainda não tinha virado suas cartas. Ela olhou para Léo, depois para as câmeras, depois para sua mãe, que tinha as mãos sobre a boca, olhos arregalados de horror, e então Clara disse algo que ninguém esperava. "Senhor Dantas." Sua voz cortou a celebração dele como uma lâmina afiada. "Mesmo que eu perca, o senhor não pode demitir minha mãe." Léo congelou, braços ainda erguidos como estátua mal esculpida. "O quê? Essa aposta é ilegal." Clara continuou, sua voz ganhando força. "Minha mãe não é uma propriedade que pode ser apostada. Ela tem contrato de trabalho protegido pela CLT. O senhor não tem autoridade para demiti-la. Só o hotel tem." O silêncio que desceu sobre o salão agora era diferente, não era dramático, era pesado, constrangedor, o tipo de silêncio que expõe verdades desconfortáveis sob luz crua. Joaquim Tavares deu um passo à frente, e pela primeira vez, desde que tudo começara, havia um quase sorriso em seu rosto austero. "A menina está certa", ele disse, sua voz ecoando pelo salão. "Essa aposta não tem validade legal alguma. Nunca teve." As câmeras agora focavam Léo, que parecia um ator que esquecera sua fala principal. Seu rosto passou por vários tons de vermelho, do rosa claro ao carmesim profundo. Mas todo mundo ouviu. Foi só uma brincadeira. Uma brincadeira. Clara o interrompeu, e agora havia algo em sua voz que fez Léo recuar um passo. Não era raiva, era decepção. "O senhor usou o emprego da minha mãe, a vida da minha família,
Como brincadeira por 3 segundos eternos, Léo Dantas, 3 vezes campeão nacional, celebridade com 2 milhões de seguidores, não conseguiu encontrar uma única palavra para dizer. E então Clara virou suas cartas. Rei de copas, rei de ouros. Mas eu ainda vou jogar, ela disse calmamente, porque os $200.000 para as crianças não eram brincadeira, eram uma promessa. E eu quero que o Senhor cumpra. Reinaldo, expressão impassível, mas com um brilho nos olhos que não estava lá antes, assentiu. Flop, ele queimou uma carta e virou as 3 primeiras cartas comunitárias. Rei de espadas, 7 de ouros, 3 de paus. O salão inteiro prendeu a respiração coletiva. Clara tinha acabado de fazer uma trinca de reis. 3 dias após a vitória, Clara acordou com o som de vozes na rua. Eram 6h15 da manhã. E o sol de março já começava a aquecer as paredes do apartamento pequeno em Laranjeiras. O cheiro de café coado vinha da cozinha, forte e familiar, misturado com o aroma de pão na torradeira. Ela se vestiu mecanicamente, uniforme escolar branco e azul marinho, tênis All-Star falsificado comprado na Uruguaiana, e prendeu o cabelo em rabo de cavalo, a mochila surrada, com 4 anos de uso e manchas de caneta nas laterais. Pesava sobre seus ombros quando ela saiu do quarto. Marta estava na cozinha, preparando o sanduíche de queijo. Havia olheiras profundas sob seus olhos, mas ela sorriu quando viu Clara. Vai dar tudo certo hoje, meu amor. Clara assentiu, mas a bola de ansiedade em seu estômago sugeria o contrário. Ela desceu as escadas do prédio sem elevador, 3 andares de degraus de cimento com corrimão de ferro frio sob a palma. O portão range ao abrir, e então ela viu 3 repórteres na calçada. Clara Menezes, só 2 perguntas. Ela recuou instintivamente, o coração disparando. Os repórteres avançaram com microfones estendidos como lanças, câmeras apontadas. Marta desceu correndo, colocando-se entre a filha e os jornalistas. Minha filha é menor de idade. Vocês não podem fazer isso. Saiam daqui ou chamo a polícia. Os repórteres recuaram minimamente, mas continuaram gravando. Clara caminhou rápido, olhando para baixo, sentindo o peso dos olhares como mãos invisíveis empurrando seus ombros. O trajeto até a Escola Estadual Santos Dumont levou 20 minutos a pé. O prédio de 3 andares tinha pintura descascada e grade verde desbotada. Mas Clara sempre gostara dali. Os professores se importavam. A biblioteca, embora pequena, tinha livros que ela devorava nas tardes de quinta-feira. Mas hoje, tudo parecia diferente. Quando ela chegou ao portão, praticamente todos os alunos pararam para olhar, alguns apontavam, outros cochichavam. Alguém gritou: "É ela, a menina do pôquer!" Clara baixou a cabeça e caminhou rápido para a sala de aula. 7º ano B. 28 alunos, ela sentou na última carteira ao lado da janela. Sempre sentara ali, onde podia ver o céu quando precisava respirar. Dudu, seu melhor amigo desde o 2º ano, sentou ao lado. Eduardo Silva era magro. Usava óculos com armação preta e tinha cabelo sempre despenteado. Ele empurrou o celular na direção dela. "E aí, lenda viva, tá famosa, hein?" Clara olhou a tela. Twitter, Instagram, TikTok, tudo explodia com hashtags Megru Clara Menezes, Meninado Poker, Léo Dantas cancelado, centenas de milhares de posts, memes de Clara com óculos escuros empurrando fichas, memes de Léo fugindo do salão. Clara sentiu o estômago apertar. A professora Márcia entrou. Português, 52 anos, cabelo grisalho preso em coque apertado. Ela olhou Clara com uma expressão indecifrável. Depois começou a aula normalmente. Clara agradeceu silenciosamente, mas o intervalo foi diferente. Clara foi ao banheiro. 3 meninas já estavam lá: Jéssica, Thaís e Amanda. Jéssica era a líder do grupinho popular, 14 anos, filha de empresário, uniforme sempre impecável, mesmo sendo o mesmo de todos. Olha só quem apareceu, a estrela da TV. Clara ignorou. Foi para a pia lavar o rosto.
A água fria contra a pele foi um alívio momentâneo. Foi só sorte, né? Jéssica continuou checando a maquiagem no espelho. Sorte de pobre, porque todo mundo sabe que você não sabe jogar de verdade. Sorte de pobre. Thaís repetiu, rindo como eco programado. Clara fechou a torneira, enxugou o rosto com papel toalha áspero. Cada fibra raspava contra sua pele sensível. Se foi só sorte, por que você não tenta também? Porque eu não preciso servir bebida para rico para sobreviver. Jéssica girou, encarando Clara. Minha família é rica. O silêncio que se seguiu foi tenso, como corda esticada. Clara sentiu sangue fervendo nas veias, mas a voz do avô ecoava. Nunca entre em briga com quem quer você no nível deles. Você é melhor que isso. Clara saiu sem responder. Dudu esperava no corredor. Deixa pra lá, Jéssica é invejosa desde sempre. Não estou ligando, mas ela estava, cada palavra grudava na pele como óleo quente. À tarde, quando Clara chegou em casa, Marta já estava lá. Coisa rara, geralmente trabalhava até às 7 da noite. Ela estava sentada no sofá com o telefone na mão, expressão preocupada marcando rugas novas ao redor dos olhos. E Clara, querida, senta aqui comigo. Clara sentou, o coração acelerando novamente. O que foi, mãe? Hoje recebi 7 ligações. Marta respirou fundo. Empresários querendo representar você. Produtores de TV querendo você em programa de auditório, uma marca de roupa querendo você como embaixadora teen e, pausa pesada, um homem oferecendo R$50 mil pela história exclusiva de como venceu Léo Dantas. Clara piscou. 50 mil? Eu recusei todos. Marta pegou as mãos da filha entre as suas, calejadas e quentes. Você não é mercadoria, Clara. Não vou deixar ninguém te usar. Clara abraçou a mãe, sentindo o cheiro familiar de sabonete de glicerina e cansaço honesto. Obrigada, mãe. Mas tem boa notícia também. Marta sorriu, e pela primeira vez em dias, pareceu genuína. Senhor Joaquim ligou. Formalizou tudo. Bolsa integral para cursinho preparatório pro militares em Botafogo, aulas segunda, quarta e sexta, 2 às 5. Começa semana que vem. Clara sorriu verdadeiramente pela primeira vez desde a vitória. Mas à noite, às 9h37, enquanto fazia lição de matemática, o celular emprestado da mãe vibrou sobre a cama, mensagem de número desconhecido. Você humilhou o homem errado. Clara congelou. Os dedos parando sobre o lápis, releu a mensagem. Outra chegou. Pessoas como você deveriam saber seu lugar. Depois mais uma. Isso não vai ficar assim. Clara largou o celular como se queimasse, as mãos tremendo incontrolavelmente. Foi até a sala onde Marta assistia a novela, o volume baixo, luzes fracas. Mãe, acho que precisamos mudar meu número. Em seu apartamento de cobertura em Ipanema, Léo Dantas estava deitado no sofá de couro branco, olhando para o teto. Não saíra de casa há 3 dias. O celular vibrava constantemente ao lado dele, mas ele não pegava. Nike rompera contrato, Adidas também. Rolex cancelara o patrocínio. Suas redes sociais tinham perdido 300 mil seguidores em 72 horas. Ele fechou os olhos, mas tudo o que via era Clara virando aquele último rei em um escritório em Leblon. Ricardo Vasconcelos terminava a reunião com seu advogado. Carlos Montenegro fechou a pasta de documentos e olhou Ricardo com expressão calculista. Então, resumindo, precisamos mudar a narrativa completamente. Léo não pode ser o vilão. A menina precisa ser. Como fazemos isso? Ricardo perguntou, tamborilando os dedos sobre a mesa de vidro. Carlos sorriu. Encontramos algo, qualquer coisa, fotos antigas comprometedoras da família, conexões duvidosas, histórico de jogo, se não existir. Criamos. Ricardo pegou o telefone, marcou um número. Oi, Silvia, sou Ricardo Vasconcelos. Tenho um trabalho para você. Uma semana após a vitória, a vida de Clara começou a rachar como porcelana sob pressão. As rachaduras eram finas no começo, quase invisíveis, mas se espalhavam como teias de aranha. Segunda-feira de manhã,
Clara estava na sala de aula quando a diretora, Dona Sônia, apareceu na porta, 63 anos, óculos pendurados em corrente dourada, postura militar mesmo sendo civil. Professora Márcia. Posso falar com a senhora um momento? Elas saíram através da porta entreaberta. Clara ouviu fragmentos. Pais preocupados. Atenção negativa. Melhor manter baixo perfil. Quando Márcia voltou. Seu olhar para Clara foi diferente. Não hostil, compassivo. O que, de certa forma, era pior após a aula. Márcia chamou Clara. Querida, a direção recebeu algumas ligações. Pais dizendo que você está trazendo atenção negativa para a escola. Clara sentiu o mundo inclinar. Atenção negativa. Eu não fiz nada de errado. Eu sei disso. Márcia colocou a mão no ombro de Clara. Mas precisamos ter cuidado. Mídia pode ser cruel. Só. Mantenha a cabeça baixa por enquanto, está bem. Clara saiu da sala, sentindo como se tivesse engolido pedras. Enquanto isso, em um café chique em Ipanema, Ricardo Vasconcelos se encontrava com Silvia Portela. Silvia era 38 anos de cabelo loiro platinado até os ombros, batom vermelho agressivo, roupas de marca, mas de coleção passada, reputação no meio jornalístico, conseguia descobrir verdades que outros não conseguiam, ou fabricar quando necessário. Então, o que você tem até agora? Ricardo perguntou, mexendo o café sem realmente beber. Silvia abriu o notebook, dedos voando sobre o teclado. Família limpa demais. Mãe é trabalhadora exemplar, sem dívidas significativas. Menina tira notas boas, sem histórico disciplinar. O avô era militar respeitado. Então crie algo. Silvia parou de digitar. Olhou ele, sorriu lentamente. Um sorriso que não alcançava os olhos. Continue. Famílias sempre têm segredos. Ricardo se inclinou. Talvez a mãe tivesse vida noturna agitada. Talvez o avô jogasse compulsivamente. Talvez a menina já jogava online ilegalmente. Você é criativa. Silvia fechou o laptop. 20 mil agora, mais 30 quando publicar. Ricardo empurrou um envelope pela mesa. Você tem 10 dias. Naquela mesma tarde, na escola Santos Dumont, Dudu encontrou Clara no pátio durante o intervalo. Ele tinha o celular na mão, expressão preocupada. Clara, tem algo que você precisa ver. Era um vídeo no YouTube. Léo Dantas, sentado em uma cadeira simples, iluminação suave, sem óculos escuros, ele usava moletom cinza, visual vulnerável. Galera, venho aqui fazer desculpas públicas. O que aconteceu na gala foi inaceitável. Eu errei, deixei o ego falar mais alto, mas também preciso ser honesto com vocês. Eu me senti coagido. A produção do evento me pressionou para criar momento viral. Disseram que seria inofensivo, que a família da menina sabia de tudo. Foi circo armado que saiu do controle. Clara sentiu o chão se mover sob seus pés. Ele está mentindo, ela sussurrou. Eu sei, Dudu disse. Mas olha os comentários. Ele está sendo sincero, gente. Faz sentido. TV sempre arma essas coisas. Será que foi tudo planejado? A semente de dúvida estava plantada. À noite, Clara não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto do quarto, luzes dos carros passando pela rua, projetando sombras que se moviam como fantasmas. Às 2 da manhã, pegou o celular. Erro. Twitter estava explodindo com nova hashtag Clara forjou. Alguém mais acha estranho menina de 12 anos saber jogar tão bem? Por que criança estava trabalhando em evento adulto? Cadê conselho tutelar? Meu tio é dealer profissional e disse que foi suspeito. Clara leu até as lágrimas borrarem as palavras na tela. Na quarta-feira, Marta recebeu a primeira advertência no trabalho. Ela estava checando a suíte presidencial. Diária de R$ 8.000. Vista para o mar, banheira de hidromassagem italiana. Quando foi chamada para a sala da supervisora. Vera Lúcia, enviada pela matriz, 55 anos, tailleur preto, postura que não aceitava argumentos. Marta Menezes. Sim, senhora.
Recebemos denúncia anônima grave, alegando que você usou a filha para promoção pessoal durante evento do hotel, sem autorização prévia, e que está usando o nome do hotel para conseguir benefícios privados. Marta sentiu as pernas fraquejarem. Isso não é verdade. Eu nunca. Será investigado enquanto isso. Você está advertida oficialmente, mais uma denúncia e haverá suspensão. Joaquim descobriu apenas horas depois. Foi até o RH, batendo a porta com força suficiente para fazer as secretárias pularem. Quem fez essa denúncia? Anônima veio por e-mail corporativo. E-mail corporativo tem IP de origem, eu quero saber. Senhor Tavares, não temos autorização. Consigam, naquela noite, Toninho estava fazendo ronda de segurança quando notou um carro preto parado do outro lado da rua. Civic vidros fumê. Terceira vez que via aquele carro em 2 dias. Ele anotou a placa discretamente. Na sexta-feira, Clara faltou aula pela primeira vez na vida. Não conseguiu sair da cama. Marta não forçou. Apenas sentou na beira do colchão e passou a mão pelo cabelo da filha. Vai passar, ela sussurrou. Mas a voz estava quebrando. E se não passar, mãe? Marta não tinha resposta. Em seu escritório em Leblon, Ricardo recebia relatório de Silvia por e-mail. Ele abriu o arquivo anexo, sorriu, ligou para ela. Perfeito. Publique segunda-feira, horário nobre. Desligou e abriu uma garrafa de uísque importado. Serviu uma dose generosa. Saúde, Clara. Ele brindou sozinho. Você não deveria ter humilhado meu investimento. Domingo amanheceu com céu encoberto, ameaça de chuva pesando sobre o rio como presságio. Marta acordou às 6h37 com o celular explodindo. Notificações enchiam a tela, mensagens, ligações perdidas, alertas de redes sociais que ela nem sabia que tinha instaladas. Ela abriu o WhatsApp com dedos tremendo. 127 mensagens não lidas. Marta, é verdade isso que estão falando? Vi sua foto na internet. Você precisa se explicar. Por que não me contou que foi tudo armado? Marta clicou no primeiro link que alguém havia enviado. O site brasilalert.com carregou lentamente. E então ela viu. A verdade sobre a menina do pôquer. Família usou criança para golpe de marketing. Subtítulo. Governanta tinha vida noturna agitada. Avô era jogador habitual. Menina foi treinada desde cedo. Evento foi armação para ganhar dinheiro fácil. Marta leu cada palavra, como se estivesse engolindo vidro moído. Havia uma foto dela aos 23 anos, em um bloco de carnaval. Usando fantasia colorida e decotada, a legenda dizia: passado duvidoso levanta questões sobre caráter da mãe. Havia uma citação de um ex-colega do sargento Raul Menezes, dizendo que ele jogava cartas todo sábado e apostava dinheiro. Omitiam que eram jogos recreativos entre amigos, apostas de R$ 5. Havia análise técnica de um especialista em pôquer, afirmando que os movimentos de Clara foram estatisticamente improváveis, sem conhecimento prévio do resultado. Havia entrevista anônima com funcionário do hotel, confirmando que todo mundo lá dentro sabe que foi armado pela produção. Tudo mentira. Mas convincente, Marta deixou o telefone cair no chão. Sentou na cama, mãos cobrindo o rosto. Clara acordou com o som de soluços abafados vindo do quarto da mãe. Ela foi até seu próprio celular. Instagram tinha 847 notificações. Ela abriu a conta. Criada há apenas uma semana, porque Dudu insistira, a única foto que ela havia postado, uma selfie simples sem filtros, tinha agora milhares de comentários. Clara rolou para baixo. Golpista, família de vigaristas, pobre querendo lacrar às custas de trabalhador honesto, conselho tutelar precisa investigar essa mãe, menina foi treinada para enganar, nojenta, mas havia outros. Não acredito nessa matéria, é falsa. Estão tentando destruir uma criança. Somos todos Clara Menezes. A divisão não importava quando metade do país te odiava. Clara apagou o Instagram, foi até o banheiro, olhou no espelho.
Olheiras fundas, rosto mais magro, olhos sem brilho, ela não se reconhecia. Segunda-feira, Clara não quis ir para a escola pela primeira vez, desobedeceu à mãe diretamente. Não vou. Não aguento mais os olhares, Marta, exausta de lutar contra o mundo, apenas assentiu. Tudo bem, meu amor. Clara passou o dia no quarto, cortinas fechadas, luz apagada, apenas ela e o celular, que ela jurou não acessar, mas acessou compulsivamente. O programa Brasil Urgente fez quadro de 15 minutos sobre menores sendo explorados por pais para ganho financeiro. Usaram foto de Clara como thumbnail, não entrevistaram a família, apenas especularam com especialistas de estúdio. Twitter tinha novo trending topic, este caso Clara. Os comentários eram lâminas afiadas. Cadê conselho tutelar? Mãe deveria perder a guarda. Menina precisa ser tirada desse ambiente. Clara leu até não conseguir mais. Depois continuou lendo. Às 4 da tarde, Dudu apareceu, trouxe açaí com morango e o gibi novo do Pantera Negra. Marta deixou ele entrar, ele bateu na porta do quarto. Clara, sou eu. Silêncio longo. Depois a porta abriu uma fresta. Clara estava de pijama há 2 dias, cabelo despenteado, olhos inchados. Oi, eles comeram açaí em silêncio, tentaram ler o gibi. Clara não prestava atenção, olhava para o vazio. Dudu pausou. Clara, fala comigo. Não tenho o que falar. Tem sim, você não está bem. Claro que não estou bem, Dudu. A explosão foi súbita, anos de educação e contenção rachando. Estão chamando minha mãe de prostituta na internet, dizendo que meu avô era criminoso, dizendo que eu sou golpista, como eu ia estar bem. Dudu não sabia o que dizer, então apenas abraçou e Clara chorou. Aquele choro profundo que sai das costelas, que dói fisicamente. Depois que Dudu foi embora, Clara pegou o celular novamente, erro fatal. Sempre era. Nova matéria no Verdade Oculta com BR. Entenda o esquema. Como Clara Menezes e produção de TV enganaram o Brasil. 1.200.000 visualizações em 6 horas. Clara largou o celular, levantou, foi até a janela, 3º andar. Não era alto o suficiente para matar, mas talvez para quebrar ossos, para fazer parar de doer. Ela abriu a janela, ar frio da noite de março entrou. Barulho da rua, carros, buzinas, vida continuando. Clara se inclinou ligeiramente para a frente, olhou para baixo. Clara, voz de Marta atrás dela. Clara girou. Marta estava na porta, e a expressão em seu rosto quando viu a filha na janela aberta foi de terror absoluto. Em 2 segundos, Marta atravessou o quarto, puxou Clara para dentro, abraçou com força suficiente para quebrar costelas. Não, 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 não. Você não vai fazer isso, você não vai. Clara desabou. Mãe, eu não aguento mais, não aguento. Queria que tudo parasse. Eu sei, meu amor, eu sei, mas não assim. Nunca assim. Marta segurou o rosto da filha entre as mãos. Olha para mim, olha para mim. Você é a coisa mais importante da minha vida. Se você se for, eu vou junto, entendeu? Então você aguenta, aguenta por mim. Elas caíram no chão, abraçadas, chorando. Marta não soltou Clara pelo resto da noite. Dormiram juntas na cama dela, Clara encolhida no peito da mãe, como quando tinha 5 anos. Na manhã seguinte, terça-feira, Marta recebeu ligação do hotel. Dedra, Vera Lúcia, voz fria como gelo. Marta. Devido às novas denúncias e à repercussão negativa, a diretoria decidiu suspendê-la por 15 dias. Sem remuneração, o mundo de Marta desabou. Mas eu preciso trabalhar. Tenho contas. Tenho filha. Deveria ter pensado nisso antes. A ligação foi encerrada. Marta ficou parada na sala, telefone ainda na mão, olhando para o nada. Depois, lentamente, sentou no chão e chorou pela primeira vez em anos na frente de Clara. Clara se ajoelhou ao lado dela, abraçou e sentiu com certeza absoluta que tudo aquilo era culpa sua. Se ela não tivesse aceitado jogar, se não tivesse vencido, se tivesse apenas pedido desculpas e ido embora,
nada disso estaria acontecendo. Em seu escritório, Ricardo abriu champanhe francês, brindou sozinho, sorrindo para a vista da praia de Ipanema através da janela de vidro. Tudo estava indo exatamente conforme planejado. Quarta-feira. 9 dias após a matéria de Silvia Portela, Clara não saiu do quarto. Cortinas fechadas, luz apagada, mundo reduzido a 4 paredes e um colchão que cheirava a sono inquieto. Marta tentou fazer café da manhã normal. Pão com manteiga, suco de laranja espremido na hora, mas as mãos tremiam tanto que ela deixou cair o copo. Ele explodiu no chão da cozinha, cacos espalhando como estrelas de vidro. Ela se ajoelhou para recolher os pedaços e simplesmente parou ali, de joelhos, olhando para o próprio reflexo distorcido nos fragmentos. Clara ouviu o barulho. Foi até a cozinha. Viu a mãe no chão. Mãe! Marta olhou para cima. E Clara viu algo que nunca tinha visto antes. Desistência nos olhos de sua mãe. Não sei mais o que fazer, Clara. Clara se ajoelhou ao lado dela. Ajudou a recolher os cacos em silêncio. Depois, juntas, comeram pão seco na mesa da cozinha, sem falar. Apenas existindo lado a lado, no peso compartilhado de uma injustiça que não sabiam como combater. Às 3 da tarde, o celular de Marta tocou, número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo, talvez desespero, talvez instinto, fez ela apertar o botão verde. Alô, Dona Marta, aqui é Beatriz Noronha. Sou psicóloga infantil. Estive presente na gala de pôquer. Marta se lembrou vagamente. A mulher de vestido azul marinho que confrontara Léo. Tem doutora, vi o que estão fazendo com sua família. É perseguição sistemática. A voz era firme, mas gentil. Quero oferecer atendimento psicológico para Clara, sem custo. E, se necessário, posso testemunhar sobre a saúde mental dela contra qualquer narrativa falsa. Marta sentiu lágrimas queimando os olhos. Obrigada, muito obrigada. Podemos agendar. Segunda-feira, 15 horas. Envio o endereço por WhatsApp. Quando desligou, Marta contou para Clara. A menina apenas assentiu, sem emoção aparente, mas algo minúsculo, uma centelha do tamanho de uma fagulha, piscou em seus olhos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Toninho estava sentado em seu carro particular, um Gol branco de 2007, estacionado em frente à agência de investigação privada em Botafogo. Ele havia rastreado a placa do Civic preto. Pertencia a essa empresa. Serviços discretos. Investigações Elita. Segundo andar de prédio comercial velho com elevador quebrado, Toninho subiu as escadas, empurrou a porta, recepção, mulher de 50 anos, unhas postiças vermelhas, mascando chiclete e assistindo novela no celular. Posso ajudar, Toninho, com voz grave, de quem deu ordens durante 20 anos no exército? Vim falar com o dono sobre vigilância ilegal de menor. A mulher parou de mascar. Não sei do que está falando. Sei que vocês foram contratados para vigiar Clara Menezes. Tenho placas, fotos dos agentes. Posso levar para a polícia ou podemos conversar civilizadamente? 5 minutos depois, Gilberto apareceu. 47 anos, barriga proeminente, camisa polo com manchas de suor sob os braços. Olha, amigão, nós só cumprimos contrato. Cliente pediu vigilância discreta. A gente faz. Quem é o cliente? Sigilo profissional. Toninho se inclinou sobre a mesa, invadindo o espaço pessoal de Gilberto. Vigilância de menor sem autorização judicial é crime. Artigo 244-B do ECA. Reclusão de 1 a 4 anos. Quer mesmo proteger seu cliente? Gilberto suou mais, calculou rapidamente. Cliente rico versus cadeia. Foi intermediário, advogado, Carlos Montenegro. Escritório em Leblon. Toninho anotou o nome em um pedaço de papel dobrado. A vigilância termina hoje. Se eu ver carro de vocês perto daquela menina novamente, vou direto para a delegacia. Ele saiu sem esperar resposta. Do estacionamento, ligou para Joaquim.
Chefe, consegui um nome, Carlos Montenegro, advogado em Leblon. É ele que está orquestrando. Joaquim estava em seu escritório no hotel. Cercado por papéis e frustração acumulada, Carlos Montenegro, esse nome é familiar. 3 ligações depois, ele descobriu Carlos Montenegro era o advogado pessoal de Ricardo Vasconcelos. As peças finalmente se conectavam. Joaquim ligou para um investigador particular que conhecia desde os tempos de faculdade. Renato, ex-policial civil, agora trabalhando por conta própria. Renato, preciso de algo discreto, mas rápido. Quero tudo sobre Ricardo Vasconcelos, e-mails, contratos, ligações, tudo. Isso vai custar, Joaquim. Eu pago. Enquanto os aliados se movimentavam em silêncio, Clara estava deitada na cama, olhando para o teto. Havia uma mancha de umidade no canto direito, formato que lembrava um cavalo. Ela já havia memorizado cada centímetro daquela mancha. Pegou o celular? Não deveria. Mas era como coçar ferida. Doía. Mas era impossível parar. Twitter, nova onda de ódio. Clara Menezes é fraude comprovada. Pobre usando criança para ganhar dinheiro. Cadê justiça nesse país? Mas havia algo novo também. Pequeno. Quase imperceptível no mar de ódio. Gente, investigação séria mostraria se houve fraude. Onde está a investigação? Alguém mais acha estranho tudo contra ela vir de fontes anônimas. Jornalista Flávia Medeiros está investigando o caso. Sigam ela. Clara clicou no perfil de Flávia. A última postagem era de 2 horas atrás. Algo não fecha no caso Clara Menezes, trabalhando em matéria investigativa profunda. Em breve a verdade. Clara sentiu algo estranho no peito. Não era esperança. Esperança doía demais para sentir de novo. Era algo menor, possibilidade. Ela se levantou pela primeira vez em 2 dias. Foi até a gaveta onde guardava fotos do avô, pegou uma. Raul Menezes em uniforme do exército, medalha no peito, sorriso gentil. Vô, ela sussurrou para a foto. Você disse que verdade sempre vence. Quando ela vence, silêncio. Apenas o barulho distante de carros na rua. Clara guardou a foto de volta no fundo da gaveta. Encontrou o baralho antigo dele. Cartas gastas, cantos dobrados, manchas de uso de décadas. Ela pegou o baralho, sentou no chão, embaralhou lentamente. As mãos lembrando movimentos que o avô ensinara, distribuiu 2 cartas para ela, 2 para o fantasma dele, virou as suas, 3 de paus e 7 de ouros. Mão ruim? Essa é a mão que tenho agora. Vô, como eu jogo com isso, a voz dele ecoou na memória. Clara como se estivesse ali. Quando suas cartas são ruins, você joga o jogador, não as cartas. Clara ficou olhando para as cartas por muito tempo. Depois, lentamente, algo mudou em seu rosto. A resignação começou a endurecer, virar determinação. Ela não ia desistir. Não ainda. No dia seguinte, quinta-feira, Flávia Medeiros estava em um café em Ipanema. Mesa ao fundo, gravador escondido no bolso, às 3h15 da tarde. Marina Falcão entrou. 28 anos, cabelo castanho liso até os ombros, roupas discretas. Ela olhou ao redor nervosamente antes de sentar. Você é Flávia. Sim, e você é Marina. Trabalhei para Ricardo Vasconcelos por 3 anos. Assistente executiva, fui demitida há 6 meses porque questionei a ética de certas operações. Flávia se inclinou. Que tipo de operações? Marina respirou fundo, como mergulhadora antes de descer para águas profundas. Manipulação de imagem, fabricação de escândalos, suborno. Ricardo não gerencia apenas carreiras. Ele controla narrativas. Quando alguém ameaça os clientes dele, ele destrói essa pessoa sistematicamente. Você tem provas? Marina tirou o pendrive do bolso, colocou sobre a mesa. E-mails, contratos, gravações de reuniões onde ele planeja campanhas de difamação. Inclusive, pausa pesada, incluindo a campanha contra Clara Menezes, Flávia sentiu adrenalina correndo pelas veias como eletricidade. Por que está me dando isso? Porque tenho filha de 10 anos. E quando vi ele fazendo isso com uma criança de 12,
Não consegui ficar calada. Marina empurrou o pendrive pelo tampo de madeira gasto. Use isso, mas proteja minha identidade enquanto puder. Flávia pegou o pendrive, sentindo o peso minúsculo dele entre os dedos. Objeto pequeno que continha verdades capazes de destruir impérios. Vou proteger e vou publicar. Obrigada. Marina levantou e saiu rápido. Sem olhar para trás, Flávia pagou a conta, guardou o pendrive no lugar mais seguro que tinha, bolso interno da jaqueta contra o coração, e foi direto para casa trabalhar. A verdade estava prestes a explodir. Flávia Medeiros não dormiu por 72 horas. Café preto, olhos vermelhos, dedos voando sobre o teclado enquanto mergulhava fundo no pendrive de Marina. O que ela encontrou era uma mina de ouro jornalístico. E-mails entre Ricardo e Carlos Montenegro, discutindo estratégias para neutralizar a narrativa da menina. Contrato entre Ricardo e Silvia Portela, no valor de R$50 mil, por 3 matérias investigativas desacreditando Clara Menezes e família. Gravação de áudio de reunião onde Ricardo dizia textualmente: "Não importa se é verdade, importa se é convincente." Planilha de gastos detalhando cada centavo. 3 mil para subornar Márcio, funcionário do hotel. 15 mil para a agência de vigilância. 22 mil para a farm de bots nas redes sociais. Total investido em destruir uma menina de 12 anos. R$120 mil. Flávia montou a reportagem mais importante de sua carreira. 8 mil palavras. Cada frase verificada 3 vezes, cada fonte confirmada, 0 margem para erro. Título: A perseguição a Clara Menezes, como empresário, tentou destruir criança para salvar carreira de cliente. Subtítulo: Documentos exclusivos revelam campanha milionária de difamação, envolvendo suborno, fabricação de provas e manipulação de mídia. Segunda-feira, 11h37 da manhã, ela apertou publicar no Medium. E o mundo explodiu. Em 3 horas, 200 mil visualizações. 6 horas, 500 mil. 12 horas, 1.200.000. Twitter entrou em colapso com o volume de postagens. Ricardo Vasconcelos exposed. Trending nacional. Lei Justiça pra Clara. 580 mil tweets. Cancel Ricardo Vasconcelos. 420 mil tweets. Grandes veículos republicaram. Globo, Folha, UOL, Estadão, programas de TV ligaram para Flávia pedindo entrevistas. Ministério Público de São Paulo abriu investigação sobre Ricardo Vasconcelos em seu escritório em Leblon. Ricardo estava em reunião quando seu celular começou a vibrar incessantemente. Primeira ligação: Nike. Ricardo, estamos rescindindo representação de todos os seus clientes. Imediatamente, clique, depois Adidas, depois Puma, depois Monster Energy. Em 2 horas, 80% de sua carteira de clientes desapareceu como fumaça. Léo Dantas ligou e estava gritando: Ricardo, o que você fez? Léo, calma, isso é fake news, eu posso provar. Você me usou, você destruiu uma criança e me fez parte disso. Léo, escuta, estou rescindindo nosso contrato e vou a público me desassociar de você. Vai se foder, Ricardo. A ligação morreu. Ricardo sentou em sua cadeira de couro, mãos tremendo. O telefone não parava de vibrar. Imprensa, clientes furiosos. Advogados entrando em pânico. Carlos Montenegro ligou. Ricardo, não fale com ninguém. Estou indo para seu escritório. Agora, Clara e Marta viram as notícias juntas. Joaquim ligou primeiro. Dona Marta, veja isso. Ele enviou o link. Marta leu a matéria de Flávia com a mão sobre a boca quando terminou. Mostrou para Clara. Clara leu cada palavra devagar, absorvendo quando terminou. Suas pernas simplesmente cederam e ela sentou no chão. Mãe, foi tudo mentira. Eles pagaram para destruir a gente. Marta se ajoelhou ao lado dela, abraçou. Mas o choro de Clara agora era diferente. Não era desespero, era alívio, validação. Ela não estava louca, não estava paranoica. Foi real.
E agora o mundo inteiro sabia. Às 4 da tarde, Joaquim convocou Marta de volta ao hotel. Clara foi junto. Sala de reuniões. Presente, Dera. Helena Campos, acionista majoritária, 68 anos. Cabelo branco perfeitamente cortado, postura de quem construiu fortuna do zero e não tolerava injustiça. Marta. Dera. Helena disse, sua voz firme, mas não fria. Em nome do Hotel Imperial Rio, peço desculpas formais. Falhamos em proteger você e sua filha. Ela empurrou um envelope pela mesa. Você está reintegrada com promoção para gerente de operações, aumento de 40% no salário, pagamento retroativo de todo o período de suspensão. E doei outro envelope, compensação adicional de R$50 mil por danos morais. Marta não conseguiu falar, apenas segurou os envelopes com mãos tremendo. Dra. Helena olhou para Clara. E você? O hotel vai financiar integralmente sua educação até a universidade. Qualquer escola que escolher. É o mínimo que podemos fazer, Clara. Voz pequena, mas clara. Obrigada, doutora. Helena sorriu. Expressão genuína, não corporativa. Não, obrigada por ser exemplo de caráter que muitos adultos aqui deveriam aprender. Naquela noite, às 7h14, Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão no escritório de Ricardo Vasconcelos. Computadores, documentos, telefones, tudo apreendido. Carlos Montenegro tentou argumentar sobre direitos do cliente. O delegado mostrou o mandado assinado por juiz federal. Seu cliente é suspeito de crimes contra a honra e exploração de menor. Ele vem conosco para depor. Às 9h21, juiz aceitou o pedido de prisão preventiva. Ricardo Vasconcelos foi preso. Algemas, escolta, camburão. As câmeras que ele tanto amava usar para construir narrativas agora capturavam sua queda. Em casa, Clara assistiu às notícias, viu Ricardo sendo conduzido algemado, sentiu algo estranho. Não era alegria pela vingança, era apenas fechamento. Dudu ligou. Miga, você viu, você viu. Clara sorriu pela primeira vez em semanas. Vi! A internet inteira tá pedindo desculpas para você. Clara abriu o Twitter e era verdade. E Clara, me desculpa, eu te julguei sem saber a verdade. Clara, você é exemplo de força. Perdão por não ter acreditado antes. Desculpa. Clara, fui idiota. Centenas, milhares delas. Clara não sentiu vitória, sentiu cansaço, mas também finalmente paz. Marta entrou no quarto. Querida Dera, Beatriz confirmou consulta para amanhã. Tudo bem, eu vou, Marta beijou a testa da filha. Você é mais forte do que eu imaginava. Não sou forte, mãe, só não desisti. Isso é força. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Clara dormiu profundamente, sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada com o coração acelerado, e sonhou com o avô. Eles estavam sentados na varanda antiga, sol da tarde dourado, baralho entre eles. Raul embaralhava as cartas, sorrindo. Você jogou bem, menina. Obrigada, avô. Mas o jogo não acabou, nunca acaba, sempre tem próxima mão. Eu sei, ele distribuiu as cartas. Clara olhou as suas, 2 ases. Raul riu. Agora sim, agora você tem as cartas boas, joga direito. Clara acordou com o sol entrando pela janela. Marta havia aberto as cortinas. O mundo lá fora continuava girando. Mas agora, finalmente, ela sentia que tinha chão sob os pés novamente. 2 meses e meio depois, a vida de Clara começava a aparecer com vida novamente. Junho chegou com frio seco e céu limpo. Clara voltara para a escola Santos Dumont. A primeira semana foi estranha. Todos olhavam. Mas agora, com mistura de admiração e constrangimento, Jéssica pedira desculpas, superficial, mas sincera o suficiente. Clara aceitara sem rancor. Guardar raiva pesava demais. O cursinho pró-militares estava desafiador, mas empolgante. Clara estudava para o concurso do Colégio Pedro II, sonhando com o futuro pela primeira vez em meses. Terapia com Dera. Beatriz acontecia toda quinta-feira às 5 da tarde.
Clara estava aprendendo que trauma não desaparece. Você aprende a carregar ele de forma diferente. Marta estava florescendo no novo cargo, gerente de operações, salário quase triplicado. Elas haviam se mudado para apartamento melhor na Tijuca. 2 quartos verdadeiros, porteiro 24 horas. Janelas que deixavam sol entrar. Segurança, estabilidade, respirar sem medo. E então, quinta-feira, 14 de junho, às 6h23 da tarde, o celular de Marta tocou. Alô, Dona Marta. Aqui é DR, Felipe Andrade. Sou advogado de Léo Dantas. Marta congelou. Clara, fazendo lição de história na mesa da cozinha, percebeu a mudança no rosto da mãe. O que ele quer? Voz fria, protetora. O Sr. Dantas gostaria de falar pessoalmente com a senhora e Clara. Sem câmeras, sem mídia. Apenas conversa particular. Por quê? Ele quer pedir desculpas, pessoalmente, e fazer reparação. Marta olhou para Clara. A menina ouvira tudo. Apartamento pequeno tinha vantagens e desvantagens. Vou consultar minha filha e retorno. Desligou. Clara. Clara pousou a caneta lentamente. Eu ouvi. E o que você acha? Silêncio pesado. Clara pensou na voz do avô. Perdão não é sobre a outra pessoa merecer, é sobre você se libertar. Eu aceito. Sábado, 16 de junho, 10 horas da manhã, Hotel Imperial Rio, sala de reuniões privada no 3º andar, presentes, Clara, Marta, Beatriz, apoio emocional, Joaquim, testemunha neutra, Léo Dantas, DR, Felipe. Quando Léo entrou, Clara quase não o reconheceu. Ele estava transformado, magro. Claramente havia perdido uns 8 quilos, cabelo natural, sem gel, levemente despenteado, barba por fazer, não desleixo, mas escolha deliberada de parecer humano, sem óculos escuros, roupas casuais, calça jeans desbotada, camisa branca simples, olhos vermelhos, não de choro imediato, mas de muitos choros recentes. Ele parou 3 metros de distância. Não se aproximou sem permissão. Clara, Dona Marta, voz baixa, rouca. Obrigado por aceitarem me ver, silêncio tenso como corda de violão prestes a estourar. Léo continuou, cada palavra saindo devagar, pesada como pedra. Eu passei os últimos 2 meses em clínica psiquiátrica. Tratamento para ansiedade, depressão e... pausa amarga. Ego destrutivo. Psiquiatra disse que construí identidade inteira, baseada em ser melhor que os outros. Quando alguém me desafiava, eu precisava destruir. Não porque mereciam, mas porque eu precisava ser superior. Ele olhou diretamente para Clara. E quando você me venceu naquela noite, não foi só o jogo que perdi. Foi toda a ilusão que construí sobre mim mesmo. Em vez de aceitar, de aprender, eu quis destruir você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Clara, você tinha 12 anos. 12, e eu apostei o emprego da sua mãe como piada, como entretenimento. E quando você venceu, em vez de aceitar derrota com dignidade, fugi como covarde, a voz quebrou completamente. E pior, quando Ricardo veio com plano de recuperar minha imagem destruindo a sua, eu deixei. Não participei ativamente, mas não parei. E isso me torna tão culpado quanto ele. Ele limpou o rosto com as costas da mão. Não espero perdão, não mereço, mas precisava olhar nos seus olhos e dizer: eu errei, profundamente, e sinto muito mais do que palavras podem expressar. Silêncio absoluto, o ar-condicionado zumbindo, era o único som. Clara olhou para Dora, Beatriz, que assentiu gentilmente. Sua decisão, Clara respirou fundo. Levantou, caminhou até ficar cara a cara com Léo. Ela era significativamente mais baixa. Precisava olhar para cima. Senhor Dantas, Léo, primeira vez usando o nome. O que você fez foi terrível. Quase destruiu minha família, quase me destruiu. Ele assentiu, lágrimas ainda caindo. Mas, Clara continuou, eu aprendi algo nesses meses. Guardar raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. Ela estendeu a mão. Eu te perdoo.
Léo olhou para a mão dela, depois para o rosto e desabou em choro completo. Soluços profundos, anos de fachada desmoronando como prédio implodido. Ele apertou a mão dela com ambas as suas. Obrigado, obrigado. Você é a melhor pessoa que eu jamais serei. Não, Clara apertou de volta. Eu só escolhi ser diferente de quem me machucou. Você pode fazer o mesmo, Derry. Felipe abriu uma pasta. Senhor Dantas, gostaria de oficializar alguns pontos. Primeiro, os $200.000 prometidos, empurrou o documento, já depositados na Fundação Casa do Menor, Tijuca, conforme escolha de Clara. Marta já sabia. A fundação ligara na semana anterior. Segundo fundo educacional adicional de R$500 mil em nome de Clara Menezes, gerenciado por Trust, liberado para despesas educacionais até graduação. Clara piscou. 500 mil, Léo limpou o rosto. Não apaga o que fiz, mas é o mínimo. Terceiro, Senhor Dantas comprometeu-se a fazer palestras públicas sobre saúde mental e consequências do ego. Sem remuneração por no mínimo 2 anos, Léo assentiu. Já fiz 3, e ajuda. Falar sobre isso realmente ajuda. A reunião terminou às 11h47. Léo foi em direção à porta. Depois parou. Girou. Clara, posso perguntar uma coisa? Pode. Naquela noite, quando você deu all-in, você sabia que ia ganhar. Clara sorriu pequeno. O primeiro sorriso genuíno desde que ele entrara na sala. Não, eu sabia que você ia perder. Léo franziu a testa confuso. Como assim? Meu avô me ensinou. Pôquer não é sobre cartas, é sobre ler pessoas. Você estava tão preso em performar para câmeras, tão certo da sua superioridade, que esqueceu de jogar de verdade. Você perdeu antes do River virar, perdeu quando subestimou quem estava na sua frente. Léo riu. Uma risada genuína, talvez a primeira em anos que não tinha cálculo por trás. Seu avô era muito sábio. Era. Clara tocou a foto que sempre carregava na bolsa. E ainda é, de certa forma. Léo assentiu e saiu, no elevador descendo. Marta olhou para Clara. Você tem certeza que fez a coisa certa? Perdoar ele, Clara pensou. Não sei se foi certo, mas foi o que eu precisava fazer, para mim, não por ele. Marta abraçou a filha. Seu avô estaria orgulhoso. Eu sei. Clara fechou os olhos, encostando a cabeça no ombro da mãe. Eu sinto, do lado de fora do hotel, Toninho observava discretamente. Quando viu Clara e Marta saírem sorrindo, ele também sorriu, missão cumprida. O verão chegou trazendo calor úmido e a sensação de recomeço. Clara completou 13 anos em agosto com festa pequena. Dudu, 4 colegas da escola, bolo de chocolate que Marta fez seguindo receita que pertencera à avó de Clara. As velas se apagaram com um sopro. E Clara pediu um desejo silencioso, apenas paz. Setembro trouxe novidades. Flávia Medeiros ganhou o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo investigativo pela reportagem sobre Clara, no discurso de agradecimento. Transmitido pela Globo News, ela dedicou o prêmio a todas as crianças que foram silenciadas por adultos poderosos. Clara assistiu da sala do novo apartamento, comendo pipoca com Marta, quando Flávia mencionou seu nome. Clara sentiu algo quente no peito. Não era orgulho exatamente, era reconhecimento. Sua dor tinha servido para algo maior. Em outubro, Léo Dantas deu entrevista para o Fantástico, sentado em cadeira simples. Sem maquiagem excessiva, ele falou abertamente sobre saúde mental, ego e o processo de reconstruir a vida após colapso público. Eu tinha tudo, ele disse, olhando diretamente para a câmera. Mas não tinha nada. Fama, dinheiro, seguidores, mas nenhuma paz interna. Foi preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. O apresentador perguntou sobre Clara. Ela é uma das pessoas mais sábias que já conheci e tem 12 anos. Isso deveria envergonhar muitos adultos. Deveria me envergonhar. A entrevista teve 8 milhões de visualizações na primeira semana. Ricardo Vasconcelos foi julgado e condenado a 3 anos e meio de prisão por calúnia, difamação e coação de testemunhas.
Silvia Portela perdeu o registro profissional e enfrentava 5 processos por danos morais. Mas Clara não acompanhava mais essas notícias de perto. Ela havia aprendido que focar na queda dos outros não curava suas próprias feridas. Em novembro, Clara prestou o concurso para o Colégio Pedro II. 3 dias de provas, centenas de candidatos competindo por 50 vagas. Resultado saiu em dezembro. Clara estava aprovada, 23ª colocação. Quando viu o nome dela na lista, Clara não gritou, não pulou, apenas sentou no chão da sala, encostou as costas na parede e chorou quieta. Marta encontrou ela assim, sentou ao lado, abraçou. Eu sabia, Marta sussurrou. Sempre soube que você conseguiria. Não foi só eu, mãe. Foi a gente juntas, na véspera de Natal. Clara fez algo que vinha adiando há meses. Pegou o ônibus até o cemitério São João Batista. A tarde estava quente, céu azul sem nuvens. Ela caminhou entre os túmulos até encontrar o do avô. Lápide simples, nome, datas. Serviu com honra. Clara limpou as folhas secas ao redor, sentou na grama ao lado. Oi, vô. Faz tempo que não venho, né? Desculpa, foi um ano difícil. Vento balançou as folhas das árvores. Um bem-te-vi cantou em algum lugar próximo. Mas eu sobrevivi. Usei tudo que você me ensinou sobre ler pessoas, sobre não desistir, sobre perdão sendo mais forte que raiva. Ela tocou a lápide, pedra quente sob o sol. Passei no Pedro II, vô. Começo o ano que vem. E sabe o que eu quero estudar? Psicologia, como a Drá. Beatriz, quero ajudar outras crianças que passam pelo que eu passei. Silêncio. Apenas o vento e o canto do pássaro. Obrigada por me ensinar a jogar, mas obrigada mais ainda por me ensinar a viver. Clara ficou ali por 1 hora. Depois foi embora, mas pela primeira vez sentiu que não estava deixando o avô para trás. Estava levando ele consigo. Réveillon foi em Copacabana. Clara e Marta foram à praia com Dudu e sua família. Às 11h59, eles ficaram na areia, descalços, olhando para o mar escuro sob céu estrelado. Fogos explodiram à meia-noite, vermelho, verde, dourado, prata, cores pintando o céu como esperanças renovadas. Clara fechou os olhos, fez um desejo, não para ela, para todas as crianças sendo silenciadas naquele exato momento em algum lugar do mundo, que elas encontrassem força, que elas encontrassem voz, que elas sobrevivessem. Janeiro trouxe chuvas torrenciais e a notícia de que Marina Falcão, a informante que entregara as provas contra Ricardo, havia conseguido emprego como gerente de comunicação em ONG de direitos da criança. Ela enviou mensagem para Flávia. Minha filha disse que quer ser jornalista como você quando crescer. Obrigada por usar o que eu dei com responsabilidade. Flávia encaminhou a mensagem para Clara com comentário. Isso é porque lutamos. Em fevereiro, véspera do início das aulas no Pedro II, Clara estava no quarto organizando o material escolar quando Marta entrou. Querida, tem algo para você. Ela entregou um envelope. Clara abriu, dentro, carta manuscrita e foto antiga. A foto mostrava 2 homens de uniforme militar, braços sobre os ombros um do outro, sorrindo. Clara reconheceu o avô. O outro era Toninho, 20 anos mais jovem. A carta dizia: Clara, não nos conhecemos formalmente, mas seu avô Raul e eu servimos juntos no Haiti em 1998. Ele salvou minha vida quando nossa patrulha foi emboscada. Eu estava ferido, sangrando, e ele me carregou por 3 quilômetros até a base. Quando vi você sendo perseguida, não pude ficar parado. Raul teria feito o mesmo. Tenho certeza que ele está orgulhoso de você. Eu também estou. Pode me chamar se precisar de qualquer coisa. Toninho. Clara segurou a carta contra o peito e chorou pela última vez. Mas eram lágrimas boas, de gratidão, de fechamento, de saber que não estava sozinha. Primeiro dia de aula. Clara vestiu o uniforme novo do Pedro II, branco e azul marinho. Brasão bordado no peito, mochila nova com cadernos novos e canetas coloridas. Ela olhou no espelho.
A menina que olhava de volta parecia diferente da que existia um ano atrás. Mais velha, mais cansada talvez, mas também mais forte. Marta apareceu atrás dela no reflexo. Pronta, Clara sorriu. Pronta, elas saíram juntas. O sol da manhã estava dourado sobre o rio. Ônibus chegou pontual. Clara se despediu da mãe com um beijo na bochecha e subiu. Sentou na janela, observou a cidade passar, enquanto o ônibus atravessava o trânsito. Praias, morros, prédios, pessoas vivendo suas vidas. O celular vibrou, mensagem de Dudu. Bora destruir no Pedro Zeis. Miga. Clara sorriu e respondeu, bora. Guardou o celular, pegou o baralho antigo do avô que sempre carregava na mochila, embaralhou distraída, mãos fazendo os movimentos automáticos que ele ensinara. Uma menina sentada ao lado olhou curiosa. Você joga pôquer? Clara olhou para ela, sorriu. Já joguei, mas agora eu jogo outro jogo. Qual? Vida. A menina riu sem entender completamente, mas Clara entendia. O ônibus continuou seu caminho. Clara guardou as cartas e olhou pela janela, observando o rio acordar para mais um dia. Ela havia jogado a mão mais difícil da vida dela. Havia quase perdido tudo, mas no final, descobriu que a verdadeira vitória não estava nas cartas que recebia. Estava em como escolhia jogá-las. 3 anos depois, Clara Menezes estava no último andar do prédio do Colégio Pedro II, olhando pela janela. Tinha 15 anos agora, cabelo um pouco mais longo preso em coque, óculos de grau discreto que usava para estudar, uniforme impecável. Era uma quinta-feira de março, final da tarde. As aulas tinham terminado há 20 minutos, mas Clara permanecera na biblioteca. Seu lugar favorito, estantes de madeira escura, cheiro de livros antigos e conhecimento acumulado, silêncio interrompido apenas pelo virar de páginas. Ela estava lendo Jung, Psicologia Analítica, preparando o trabalho para a aula de filosofia, em sua mochila, cadernos organizados por cor, laptop usado mas funcional e o baralho antigo do avô. Ainda o carregava. Talismã contra dias difíceis. Dudu apareceu na porta da biblioteca, mochila pendurada em um ombro só. E aí, nerd? Vamos ou vai dormir aqui? Clara sorriu. Fechou o livro, guardou suas coisas. Vamos. Eles desceram as escadas juntos, conversando sobre trabalho de história, sobre música nova que Dudu descobrira, sobre o cursinho pré-vestibular que começariam no próximo semestre. Na saída, Clara parou. Havia cartaz na parede que ela não notara antes. Programa de bolsas para filhos de funcionários, Hotel Imperial Rio. Em homenagem ao exemplo de superação de Clara Menezes, o Hotel Imperial Rio inaugura programa permanente de bolsas integrais para a educação de filhos de todos os funcionários. Acreditamos que investir em educação é construir futuro mais justo. Clara sentiu algo quente no peito, tocou o cartaz de leve. Viu isso? Dudu perguntou. Vi, é legal? Legal, miga. Tem seu nome ali. Você inspirou isso? Clara deu de ombros, mas estava sorrindo. Eles pegaram o metrô para casa. Clara morava em Botafogo agora. Apartamento de 3 quartos, sacada com vista parcial para a Bahia, elevador funcionando. Marta ganhava bem como gerente de operações, e elas finalmente tinham conforto, mas o que Clara mais amava no novo apartamento era o escritório pequeno que Marta fizera para ela. Mesa de estudos, estante para livros, luminária adequada, espaço próprio para sonhar. Quando chegou em casa, Marta estava na cozinha fazendo jantar, cheiro de feijão cozinhando, arroz no fogão, bife na frigideira. Oi, mãe. Oi, amor. Como foi a escola? Boa, tirei 9,5 na prova de química. Meu Deus, o que aconteceu? Cadê os 10? Marta brincou, Clara riu. Na próxima eu pego. Elas jantaram juntas. Conversando sobre o dia, Marta contou que Toninho, que agora namorava com ela há 6 meses, ia passar no sábado para assistirem filme juntos. Você gosta dele? Marta perguntou nervosa. Clara pensou.
Toninho era gentil, respeitoso, fazia Marta rir e carregava memórias do avô. Gosto, ele é bom para você. Marta sorriu aliviada. Depois do jantar, Clara foi para seu escritório, abriu o laptop, tinha projeto pessoal em andamento há 6 meses. Estava escrevendo livro, título provisório, Jogando com as cartas que você tem, lições do meu avô para crianças. Era coleção de histórias sobre o Sargento Raul. Suas lições de vida disfarçadas de lições de pôquer, adaptadas para a linguagem infantil. Clara queria que outras crianças tivessem acesso à sabedoria que salvara sua vida. Ela estava no capítulo 7, Quando blefar e quando ser honesto. Escreveu por 1 hora. Dedos voando sobre o teclado, palavras fluindo como sempre fluíam quando escrevia sobre o avô. Às 9 da noite, celular tocou, chamada de vídeo, nome na tela, Beatriz. Clara atendeu. Oi, doutora. Clara, como você está? Bem, estudando bastante. E você? Ótima. Olha, tenho uma proposta para você. Instituto onde trabalho vai fazer evento no mês que vem sobre saúde mental em adolescentes. Queremos convidar você para fazer palestra curta, 20 minutos, contando sua história, como superou, dando esperança para outros jovens. Clara sentiu borboletas no estômago. Eu falar em público. Você já fez coisa muito mais difícil que falar em público. E sua história pode ajudar tantas pessoas, Clara. Clara pensou, lembrou das mensagens que recebia às vezes nas redes sociais. Pessoas dizendo que a história dela as inspirara a não desistir. Tudo bem, eu faço. Perfeito. Envio detalhes por e-mail. Estou orgulhosa de você, sabia? Obrigada, doutora, por tudo. Depois que desligaram, Clara ficou olhando para a tela do laptop. O cursor piscava no documento do livro. Ela releu o último parágrafo que escrevera. Meu avô sempre dizia, vida é como pôquer. Às vezes você recebe mãos boas, às vezes você recebe mãos ruins, mas o que define você não são as cartas, é como você joga com elas. Clara sorriu. Salvou o documento, fechou o laptop. No sábado, ela recebeu o e-mail do Hotel Imperial Rio, convite para evento de lançamento oficial do programa de bolsas. No próximo mês, queriam Clara presente como convidada de honra. Será no mesmo salão onde tudo começou, dizia o e-mail. Clara aceitou. Abril chegou com outono suave. Dia do evento. Clara escolheu roupa simples, mas elegante, vestido azul marinho até os joelhos. Sapatos baixos, confortáveis, cabelo solto, ondulado. Marta, Toninho e Dudu foram com ela. Quando entraram no Hotel Imperial Rio, Clara sentiu o coração acelerar. 3 anos. Mas as memórias ainda eram vívidas. O cheiro, a luz, o mármore sob os pés. Mas era diferente agora. Ela não era mais a menina invisível servindo bebidas. Era convidada, era exemplo, era símbolo de algo maior. O evento foi no mesmo salão de gala. Mas agora, em vez de mesas de pôquer, havia palco pequeno, cadeiras organizadas, painel com o nome do programa. Helena Campos fez discurso de abertura. Joaquim Tavares, agora diretor regional, falou sobre a importância de investir em educação. 3 filhos de funcionários que receberam bolsas deram depoimentos emocionados. Depois, chamaram Clara ao palco. Ela subiu, coração batendo forte, microfone na mão, luzes sobre ela, plateia de 200 pessoas olhando. Por segundo, ela foi a menina de 12 anos novamente, com medo, tremendo, mas respirou fundo, sentiu presença do avô,